E aí, pessoal, dando continuidade então, vamos falar a respeito de período, frequência angular e frequência. Na verdade, são grandezas que a gente já discutiu no capítulo passado, né? Mas a gente vai dar continuidade aqui, que são válidas para esse capítulo também. Então, período a gente viu que é o tempo para formar uma oscilação completa, tá? No caso lá do pêndulo simples, era o tempo do pêndulo ir e voltar. No caso de um bloquinho de grudado a uma mola, um sistema massa-mola, também é o intervalo de tempo dele ir e voltar à mesma posição. Tá? Agora, e no caso aqui que a gente tem uma onda com essa cara, uma onda numa corda? Nesse caso, o período é o tempo necessário para formar um lambda, ou seja, desse ponto até esse ponto é exatamente um lambda, ou daqui até aqui também a gente tem um lambda, então a gente tem um intervalo de tempo de um período, ou seja, para a onda sair desse ponto e fazer isso, ela vai demorar um período, tá? A frequência angular é a rapidez com que o ponto realiza o ciclo, dada em radianos por segundo, o mesmo que a gente viu também no capítulo passado. E a frequência da onda é o número de oscilações por unidade de tempo, ou seja, quantas vezes ela faz isso por unidade de tempo e é dado em Hertz. Matematicamente, a gente poderia escrever então frequência em um só período, que é igual a ômega sobre 2π, ou ômega igual a 2πf, que é aquela escrita nessa forma que a gente mais utiliza, né? Mas é a mesma expressão que a gente usou anteriormente, tá? Agora vamos falar a constante de fase, tá? A gente viu no capítulo passado que a gente tinha uma função de onda e a gente poderia somar uma constante de fase, um ângulo φ, que não alterava o valor das grandezas, tá? Que dependia da posição inicial que a onda estava partindo. Tá? Perceba que aqui a gente tem duas situações. Na primeira situação, a gente tem t igual a zero, a onda está exatamente na origem. E aqui em t igual a zero, é bem aqui no meio, a gente tem a onda deslocada um pouquinho. Tá? Mas perceba que se eu tirar os eixos x, y, apagar o eixo na de cima e apagar o eixo na de baixo, e perguntar a diferença das ondas das duas figuras, vocês vão falar, professor, são iguais. Exatamente, porque essas ondas, elas têm o mesmo ym, têm o mesmo k, têm o mesmo ômega. Ou seja, as características das duas são iguais. Mas o que altera uma da outra? Altera a posição que ela se encontra ao longo do eixo x. Essa posição pode ser diferenciada somando um ângulo φ, né, na função de onda. Então, dessa forma, a função fica completa e a gente pode ter a expressão escrita dessa forma, kx menos ômega t mais φ. Naturalmente, esse φ pode ser igual a zero. Nesse caso, na primeira, o φ é igual a zero e na segunda ela está deslocada de π sobre 4. E a gente tem essa pequena diferença aí. Tá? Então é isso que o ângulo de fase faz. Ele simplesmente muda a posição ao longo do eixo x que a onda se encontra. Tá? Agora, velocidade de uma onda progressiva. Tá? Então, como calcular agora a velocidade que a gente aprendeu já lá na física 1, que é ΔX por ΔT, ou, de forma infinitesimal, dx dt, que é a taxa de variação da posição em relação ao tempo. Então, ó, aqui eu tenho uma fotografia em dois momentos da onda. Primeiro ela está aqui na posição A, e depois de um certo intervalo de tempo ela se deslocou para essa posição. Perceba que teve esse deslocamento ΔX, naturalmente, em um intervalo de tempo ΔT. Tá? Então, a velocidade vai ser o valor dessa distância dividido pelo intervalo de tempo. Tá? Que eu posso escrever o quê?
que eu posso tirar desse ponto para esse ponto? Bom, desse ponto para esse ponto, a gente tem o mesmo y máximo. Mas se a gente tem o mesmo y máximo, e eu sei que y de x de t é igual a y máximo seno de kx menos ômega t, né? O que acontece? Esse cara aqui não pode mudar desse ponto para esse. Então, esse cara aqui, ó, ele tem que ser constante para dar o mesmo valor quando eu calcular aqui e quando eu calcular aqui. Tá? Então, ó, kx menos ômega t é igual a uma constante. Como eu sei que velocidade é dx dt, eu vou pegar e vou derivar isso aqui. Eu vou derivar isso aqui em relação a x. A derivada desse cara vai dar k, né? dx dt, que eu derivei o x, menos derivada de ômega em relação a t, que é t, né, pessoal? Vai dar só ômega e derivada de uma constante é igual a zero. Logo, eu tenho k dx dt menos ômega. dx dt, quem que é dx dt? É v menos ômega igual a zero. Ou kv é igual a ômega. Isso implica que k é igual a ômega dividido por v. Né? K é igual a ômega dividido por v. Mas k já foi definido como 2π sobre lambda. E ômega é 2π sobre período. Então, olha só. Eu posso escrever, então, k. Ó, como é que é a expressão que eu tirei aqui? K igual a ômega sobre v. K igual a ômega sobre v. Ou v é igual a ômega sobre k. Se eu substituir no lugar do ômega 2π sobre período e no lugar de k 2π sobre lambda, eu vou chegar que a velocidade é igual a lambda f. Essa expressão é a expressão que vocês utilizaram lá no ensino médio. Né? Aqui a gente demonstrou da onde que ela saiu. V igual a lambda f. Né? O pessoal usa lá para decorar essa expressãozinha nos cursinhos da vida, que é a expressão do vai lamber farofa. É, como é que a tarefa mais funciona, né? Então, a gente tem que a velocidade está relacionada com o comprimento de onda e a frequência. Quanto maior a frequência de vibração, maior vai ser a velocidade de propagação também. Tá? Quando a onda se desloca no sentido negativo, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? E vai encontrar simplesmente o sinal trocado e a gente vai ter aí a velocidade negativa, tá? Então, na próxima aula, a gente vai fazer aí um exemplo para caracterizar isso aí.